caiu, diria eu que eu caí e levantei de novo. É um grande drama de pertencer ao século passado, né? Mas a gente se adapta. E como eu estava falando, essa pessoa, essa mulher, ela estava simplesmente triste porque ela não conseguia conversar com seus netos, né? Ela não tinha acesso, porque a realidade da molecada hoje é muito diferente da nossa. Aí eu falei para ela assim, faz o seguinte, começa a contar a sua história. A nossa história, as nossas raízes são extremamente importantes. Nós, seres humanos, precisamos ter alicerce. Da onde eu vim? Para onde eu vou? Com quem eu me pareço? A que núcleo eu pertenço? A que grupo de pessoas eu pertenço? Quando você começa a contar para uma criança quem era o avô dela, o seu avô, você é a avó dela, o bisavô dessa criança, como era a vida, como se faziam as coisas, ele vai achar muito engraçado, a princípio, mas depois ele vai ficar se questionando. E se, de repente, ele estivesse vivendo naquele momento que você viveu? Uma outra questão que eu coloquei é, nós passamos por várias etapas, tá? A gente passou por a evolução. Olha que louco. A minha mãe é do tempo que não tinha caderno, era luzinha de giz. Aí veio o caderno. Aí veio a máquina de datilografia, que era o must, tá? Aí veio o computador. Aí veio aquele computador que era um caixotão. Aí veio o notebook, aí veio o tablet e agora a gente está falando no celular, com o mundo inteiro. Só que a nossa geração teve que aprender todos esses meios de comunicação. Eu só estou falando só na comunicação. Imagina quantas coisas a gente não teve que aprender, quantas coisas a gente não teve que se adaptar para poder sobreviver no mundo de hoje. E aí uma criança nasce, o papai fala, que lindo filhinho você nasceu, tá aqui o celular. Primeiro, que esse é um instrumento que pode ser uma bênção ou uma derrocada, né? Porque é muito complicado dar um celular para uma criança. Até por conta da vista, até por conta da tela. Tem estudos falando que a tela do computador, quando você vê ela há muito tempo, você vai ficar com problemas de retina. E você sabe que o nosso corpo não tinha sido preparado para a gente viver tanto. Por isso que a gente usa óculos. Por isso que a gente usa aparelho auditivo. Os nervos, eles não vão aguentando de um tempo para cá. Você, depois de um tempo de desgaste toda hora, você precisa de um acessório básico. Então, o corpo humano, ele está se adequando a viver mais. Então a nossa inteligência, o nosso raciocínio e a nossa memória também está. Não se culpe quando você chama João de Maria, José de Zé, sei lá, quando você embola o meio de campo, chama todo mundo de nada. Não se culpe por isso. Não se culpa não. Faz parte. O importante é que você deixe o seu legado. Eu não sei o que é meu legado, eu não sei nada, eu não conheço nada. O teu legado é tudo aquilo que você tem dentro de você, os seus conhecimentos e que você pode passar para as futuras gerações. Não pode, deve. Você sabe que outro dia eu estava vendo a Cícia Imperatriz. Ela deixou tudo escrito. Ela tinha diários e diários e diários e diários que hoje, lidos e contados, mostram como era a vida dela quando ela nasceu, quando ela viveu. E veja, se ela não tivesse registrado, a gente não sabia que ela tinha sofrido horrores. A gente não sabia que ela era uma pessoa solitária. A gente não sabia que ela tinha problemas familiares sérios. A Cici, que era imperatriz, uma baita mulher que a gente só vê em Hollywood.
tá? Imagina a gente. Eu não tenho mania de escrever diário. Eu realmente não tenho esse costume. Mas eu resolvi que eu vou escrever um livro das minhas memórias, aquilo que eu lembro. Vou contar uma coisa para vocês, que aconteceu sábado. A minha mãe tem 80 anos. Quando ela era pequena, a mãe dela faleceu e os irmãos se separaram, tá? E cada irmão foi adotado por uma família. E a minha mãe ficou 57 anos sem saber que existia alguma irmã dela. Graças à internet, a minha filha descobriu a filha da irmã dela, a sobrinha dela então, e começamos a falar, não sei o que, mas isso eu acho que foi em julho, agosto. E só sábado passado que a minha mãe conheceu a irmã dela. Foi só sábado passado. Gente, 57 anos depois. E a história que elas contam não bate. Porque apesar de serem irmãs, as realidades de vida eram diferentes. A Isabel tá falando aqui que ela ganhou um livro do neto que tem que contar a história dela. Olha que bonito. Detalhe, o neto dela estuda numa escola japonesa. E os japoneses preservam muito as origens, a família, a história. A mesma coisa os indígenas. Os indígenas fazem fogo de conselho, aonde os mais velhos conversam com os mais novos, contam as histórias dos antepassados. Gente, o antepassado não é que passou e jogou fora, não. O antepassado é a estrutura da tua vida, é o alicerce. Pode ter sido bom, pode ter sido ruim, pode ter sido que aquele lá é meu antepassado, não quero nem saber. Pelo menos você vê, para você não fazer igual. Não é que ele existiu que você vai ter que seguir essa linhagem. Não, se não te serve, passa. Muito obrigada, foi um prazer em conhecê-lo. Mas a gente tem que saber que teve um passado. E os valores que a gente tem deste passado. Gente, valor é uma coisa que não tem preço. Valor é diferente de preço, tá? O valor do teu exemplo não tem preço. Então, para de pensar que você é uma ostra mongoloide bêbada e que você não serve para nada. Para de pensar que aquilo que você teve não serve para... O seu conhecimento não serve. Isso não existe. Não existe. O que acontece aqui no Brasil é que nós estamos realmente ficando mais maduros. Mas a sociedade não está adequada às nossas novas necessidades. As nossas novas necessidades assustam, porque elas não são de conhecimento. Então, o ser humano tem medo de tudo aquilo que ele desconhece. A Isabel está falando aqui, na cultura japonesa, os avós são modelos de vida, são muito importantes. E é isso mesmo, Bel, é isso mesmo. E eu admiro demais. E eu acho uma dó, por exemplo, eu não saber quem foram os meus avós. Eu acho uma pena eu não conseguir resgatar dos meus antepassados a história deles. Eu acho uma judiação. Mas isso é o que aconteceu. Não quer dizer que eu não possa mudar o futuro. Aí é que está o pulo do gato. Não é porque aconteceu que eu vou reproduzir. Se eu não sei os meus antepassados, a história deles, eu vou deixar minha história para as minhas gerações futuras. Por que não? Por que não? E escrito. Eu li uma vez, em algum lugar, eu não me lembro, que teve a peste negra na Espanha, da Europa, na verdade, dizimou muitas pessoas. E que tinha um mosteiro
E o frade, ele ia contando dia a dia do que ele estava vendo. Apesar de ele estar dentro das paredes do mosteiro, ele ia contando o que estava acontecendo com as pessoas. Que as pessoas eram trazidas para a porta do mosteiro, que elas morriam na porta, que eles recolheram, e que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, até o dia que ele ficou doente. Ele foi o último do mosteiro. O que ele fez? Ele pegou todos os escritos dele, enrolou, fez um buraco na parede e colocou na parede. E fechou. Ficou na parede. Quando foram fazer uma restauração nesse mosteiro, na parte antiga do mosteiro, eles descobriram esses manuscritos que contava a história da Europa naquela era, naquele momento da peste. E foi muito interessante, foi um boom, porque ficou registrado. Então a nossa história, eu, vocês, a gente tem que registrar para os nossos que vão vir. Ai, mas isso é tão macabro. Macabro é matar a mãe, ninguém vai matar a mãe. Macabro? Deixar o teu registro, aquilo que você é? Porque você não foi, você é. Você é nesse momento. E se você é nesse momento, você merece saber das coisas e passar essa sua informação. Porque as pessoas precisam do teu exemplo. Nós somos seres humanos sociáveis. A sociedade tem que valorizar a pessoa mais madura, principalmente a mulher. Gente, eu tô falando com mulheres maduras, com mulheres que têm os seus valores, com mulheres que estão vivas, com mulheres que podem fazer muita coisa. É a revolução das prateadas. Ó que chique. É a revolução. Ei, tô aqui. Ei, eu valho sim. Ei, se você for por esse caminho, você vai se ferrar. Ah, mas eu vou. Tudo bem. Siga em frente, o caminho é seu. Mas a minha experiência me diz, por aí vai dar ruim. Não quer ouvir? Mas eu coloquei a minha proposta, eu coloquei o meu valor, eu coloquei o meu tom na vida, entendeu? O registro é só uma partezinha de quem você é. Você não pode, você mulher, não pode se submeter a situações que você não aprova. A vida é sua, a maturidade é sua, a experiência é sua. E se você deixa alguém pisar na tua cabeça, o problema é seu, não é do outro. Ai, porque eu tenho um relacionamento e esse relacionamento me tolhe, Troca, bem. Sou dessa opinião. Se você tem um relacionamento e você sente no seu coração que não está bom, conversa com o outro. Olha, isto assim, assim, assim não está bom pra mim. Eu mudei, você mudou. Dá pra gente ajeitar? Não, porque quem manda essa porra sou eu. Tudo bem. Foi um prazer enorme conhecer. Você tem esse direito. Ah, mas o que eu vou fazer depois? Viver a vida, né, gostosinha? Acorda. A vida não é... A tua vida não pode ser entregue na mão do outro. O teu valor não é balizado pelo outro. Sabe? Quantas mulheres deixaram de viver seus dons, os seus talentos, porque tava numa situação que não permitia que ela vivesse aquele momento. Quantas de nós não tivemos um dom arrancado, esmagado, tolhido, e que depois, na maturidade, fala assim, opa, agora não tem ninguém para falar, não, então eu vou tocar piano, então eu vou fazer body jump, então eu vou dançar, então eu vou viajar, então eu vou aprender, eu vou fazer uma faculdade. Outro dia eu vi um senhor de 82 anos terminando uma faculdade de medicina. Por que não?
Você pode fazer tudo o que você quiser. Veja, não tem quem pôr a culpa. Ai, eu não fiz isso porque o fulano não deixou. Ai, eu não faço aquilo porque o ciclano não quer. Ai, mas será que ele vai... Se você está nesse contexto, tá tudo bem. Tá tudo bem, é a sua realidade e eu aceito. A tua realidade não é a minha. Porque se um cara virar pra mim, você não vai fazer porque eu não quero, ai, no mínimo que eu faço é mandar ele a merda. Mas com todas as letras. É o mínimo que eu faço. Meu querido, muito obrigada, mas vai a merda. Mas assim, com gosto, sabe? Por quê? Porque eu detenho o meu poder econômico. Também tem isso. Muitas mulheres passam pela vida e elas não têm poder econômico. O que a gente vê até entre as jovens, viu? Se a mulher não trabalha, se ela está numa condição de mulher do lar, ela tem um valor inestimável, porque cuidar de casa, todo dia a mesma coisa. Gente, eu acho essa mulher uma heroína. Lava, passa, cozinha, cuida de filho, lava, passa, cozinha, cuida do marido. Essa mulher é uma heroína. Eu jamais serviria para isso. Eu nunca servi para isso. Eu jamais. Eu não tenho esse dom dessa rotina. Não, para mim não serve. Para ela, se isso tá bom para a pessoa, ótimo. Não tem nada de errado. Vai ter errado a hora que ela não se sentir bem neste corpo, nessa situação. Que ela não vestir mais essa condição que ela está. Se isso acontece, a obrigação da pessoa é mudar. Se você está numa situação desconfortante para você, é porque aqueles valores que você tinha antes, que você pregava, que você vivenciava naquela situação, hoje já não te serve mais. E não tem nenhum problema. Eu quero deixar claro que nada está errado e nada está certo. Está errado para mim e certo para mim. Eu, Rose, não sou do lar. Jamais ficaria. Sou uma sagitariana típica, tá? A minha filha brinca comigo. Ela fala que eu, de repente, me dá os 5 minutos. Fala assim, eu vou até ali e já volto. Eu fui viajar e fiquei 18 dias fora com uma malinha de mão. Me deu um ciricutico. Algumas coisas aconteceram. E eu, em 2019, peguei minha malinha de mão. Entrei no avião, fui parar na Europa. Fiquei lá 18 dias em países que eu não sabia a língua. Tá? Eu, Deus e a minha malinha cor-de-rosa. Ah, gente, foi ótimo. Eu me desafiei. Por quê? Medo de enfrentar um novo. Aí eu falei, peraí. Se eu tô com medo disso, eu vou fazer isso aí, tá bom? E eu fiz. Me meti em cada situação que eu não sabia o que fazer, mas não importa, eu saí da situação. Eu fui para Escócia sem falar inglês. Fui para... eu esqueci. Fui para um monte de lugar sem falar inglês, tá? E consegui, sozinha. É óbvio que eu tomei alguns cuidados, que eu também não sou burra, né? Eu simplesmente peguei e coloquei, fiz um roteiro de viagem e deixei tudo pra Aline. Falei, filha, tá aqui o roteiro, tal dia tô em tal lugar, tal dia tô em tal lugar, tal dia tô hospedada em tal lugar, tudo prontinho. Mas eu fui com medo, com o cu na mão, tá? A hora que eu entrei naquele aeroporto, que eu entrei naquele avião, eu falei que Deus me proteja. Mas eu fui. Vai com medo mesmo. Vai. Se desafia. Porque você pode. Você merece esse friozinho na barriga. Então eu sou uma sagitariana que já estou pensando na Romênia. Eu já estou querendo ir para a Romênia. Fazer o que na Romênia? Não tenho a mínima ideia. Mas eu tô querendo ir pra lá, pra ver se eu acho algum dragãozinho lá olhando pra mim. Mas é a minha realidade.
Eu sou assim. Eu amo um desafio. Faz bem pra pele. 60 anos, faz muito bem pra pele. Por quê? Porque eu validei a minha realidade. Eu sei o valor que tem o meu conhecimento. Eu não sou melhor do que ninguém? Ah, minha filha. Ai, mas você tinha dinheiro? Não tinha dinheiro nenhuma, tá? Eu tô endividada até hoje pagando. Mas tudo bem. Eu falei assim, por que não? E olha, se eu não tivesse ido em 2019, provavelmente agora com pandemia, ia ser muito mais difícil. Ia ser muito mais complicado. E eu fui. Não tô falando pra você pegar sua mala de mão e viajar pela Europa. Não tô falando isso. Eu tô falando pra você ver os seus desafios. E você vai provando pouquinho por pouquinho, tá? Ah, eu não gosto de pegar metrô. Pega o metrô. Ah, eu não gosto de não sei o quê. Faz. Você vai ver que vai dando certo. E você vai ver que as dificuldades você vai ultrapassando. Aí você vai se sentir mais forte. Opa, e não é que a Rose falou que tá certo, eu sou capaz? Porque é. Porque é. Eu tô cansada de falar pra mulher, eu falei, criança, acorda pra cuspir. Você pode. O seu valor também tem aquela história, né? Se você se acha uma ostra mongoloide bêbada e coloca esta corpinha, essa roupinha de ostra mongoloide bêbada, você vai passar o que pro mundo? Ah, eu sou uma ostra mongoloide bêbada. A culpa de quem é? Do mundo que te vê assim? É das pessoas que não te valorizam? É das coisas que não acontecem na sua vida? Ou é sua? Que simplesmente não sabe o que está fazendo? Que simplesmente não tem espelho em casa? Você tem. Olha para o espelho. Veja quem você é. Começa a escrever a sua história. Desde que você se lembra. E começa a perceber as coisas que você gostava de fazer quando criança. Sabe por quê? Aí está o seu dom. Aí está o seu é dom mesmo, sabe? Aquela coisa que você faz de uma maneira leve e suave. Leve e suave. Você tem que colocar isso pro mundo. O mundo precisa te conhecer. Você precisa se conhecer. E valor, meu amor, é uma coisa que não tem preço. Já falei. Preço é uma coisa. Valor é outra. Quem você quer ser, quem você é e quem você gostaria de ter sido. E se você gostaria de ter sido e não é, ainda dá tempo de ser. Eu acho que estou falando demais. Se alguém quer perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, deixa eu colocar aqui para ver. Tarará. Ai, obrigada, querida. Falou que eu sou minha inspiração. Que fofa. Então, ser uma inspiração para mim é uma honra, sabia? É uma honra. Não pense vocês que eu sempre fui assim, não. Eu sou professora, eu ainda trabalho, estou na sala de aula, eu estou numa situação confortável, tá? Lido com adolescentes todos os dias. Eu falo que eu sou uma vampira, porque eu capto a energia deles. Os palavrões, então, gente, o meu cabedal de palavrão é maravilhoso, eu conheço todos. As gírias, sabe? Assim é muito legal. Eu tava morrendo de saudade de ter esse contato com o adolescente, porque é muito rico e é muito complicado também. Não pensa você que ter contato com o adolescente é fácil, tá? Porque às vezes eles não querem nem saber quem você é. Não querem nem te ouvir. E quando eles estão saindo, como eles estão saindo da pandemia agora, o que eu percebo é uma coisa muito interessante. Eles querem estar em grupos.
Eles querem estar em comunidade. Eles querem se ver, falar. E isto é de uma importância fantástica no mundo deles. Faz parte do desenvolvimento. Então, às vezes, olhar para mim de cabelo branco e me ouvir, eu sou o que eles chamam de autoridade. A autoridade é chato. Ai, que essa mulher tá fazendo aí? E eu já entro arrebentando a sala de aula. Eu entro arrebentando, eu sou muito divertida. Dou uns pega, né? Porque essa porcaria de celular me deixa doida. Na sala de aula, quando não é para usar com sentido pedagógico. É doido. Mas eu fiz uma estratégia. Eu vou voltar com a minha estratégia. Eu tenho uma caixinha da alegria. Da minha alegria. Eu passo uma caixinha e os alunos vão colocando os seus celulares todos lá. Eu pego essa caixinha, deixo numa mesinha do lado da minha mesa. Ali, olhando pra mim. E durante 45 minutos, a única atenção que eles têm é a minha. Gente, é fantástico. É fantástico. Eles chegam a babar. Tem síndrome de abstinência. Tem gente que tem síndrome de abstinência. A Bianca falou assim: gente, isso é um pesadelo. É pesadelo mesmo. Pra vocês que são adolescentes, é um horror. Essa mulher é doida. Sabe? Tem beriberi. Tem gente que pega: ai, o meu filhinho de novo. E eu fico abismada de ver a dependência dessa geração para um equipamento que pode de repente quebrar. Eu brinco com eles. Vocês já imaginaram? Deixa eu falar para vocês. Vocês já imaginaram se amanhã não tiver mais internet? Caiu um meteoro, não sei aonde, buf, o mundo inteiro ficou sem internet. Vai ter gente morrendo. É lógico que banco, parará, vai ficar todo mundo doido. Mas nós que temos 50 a mais, a gente sobrevive. Você sabe fazer uma carta à mão, você sabe escrever, você consegue fazer coisas que a gente viveu sem internet, que essa nova geração não sabe. E eu acho que seria muito engraçado isso. E eu falo para alguns pais, eu já falei na live anterior, eu falo assim: queridos, é o seguinte, no domingo à tarde, faça uma reunião de família por 3 horas. Tira o celular de todo mundo, inclusive o seu. Vamos lá, que a gente tem que ser o exemplo. E conversa com seus filhos ou com a sua esposa sobre o que foi feito na semana passada e o que você pretende fazer na próxima. Primeiro fim de semana vai ser um porre. No segundo, no terceiro já vai dar todo mundo anotando o que vai falar. Tá? Quando a gente estava na pandemia, eu achei tão engraçado. A Isabel tá falando aqui, ó. Aí ele falou que ela nem tira o celular da mochila. A Isabel falou que o dia que o WhatsApp parou, muita gente ficou perdido. E ficou mesmo. Perdido no sentido físico. Porque o celular é um instrumento que ele te dá apoio emocional. Eu tô com aquele instrumento na mão, eu estou conectada com toda a minha rede de apoio. Se qualquer problema, eu ligo para minha mãe, eu ligo para o meu vizinho, eu peço um Uber. É a rede de apoio. Só que você não pode ficar refém dessa rede de apoio que não é verdadeira. A rede de apoio é seu pai, é sua mãe, é seu tio, é seu amigo. Isso que é gente. Gente tem que fazer rede de apoio com gente. Não com celular, não com máquina. Porque ela não é uma rede de apoio, ela é um instrumento. Tá? E eu tava falando sobre esse lance de ficar sem celular. É muito engraçado que tinha na internet, nessa época de pandemia, uma charge, uma brincadeira. Pô, você sabe que eu fiquei uma semana em casa, tinha uma mulher lá em casa, eu casei com ela. Você acredita que ela é até legal? Eu consigo até falar com ela. Poxa, ela é até bacana. Olha o absurdo. Isso foi na acusação, mas e muitos casais se separaram na pandemia. Por quê? Porque perceberam que não tinha nada a ver um com o outro.
que aquela convivência era uma convivência ruim, que era uma coisa que os valores não batiam mais. Percebe como é conviver? Conviver é isso, não é o ficar. Tipo assim, querida, pega a criança da escola, tá bom, meu bem, você leva? Ah, tá bom, traz o leite, ah, você traz o pão. As pessoas ficam se falando no celular e quando se chega em casa, nem se olham. Sabe? Respira. Vê o seu parceiro. Vê a sua família. Até o seu cachorro. Por que não? Tá acontecendo uma coisa muito engraçada com relação aos pets, né? Durante a pandemia, as pessoas pegaram muitos pets. Nunca houve tanta adoção de pet como foi nessa pandemia agora. É lógico, as pessoas em casa sozinhas e tinha que ter uma companhia, pelo menos alguém para se preocupar. Olha a conotação. A pessoa precisava de ter um ser vivo para ela se preocupar e mostrar a este ser vivo o seu próprio valor e mostrar para essa pessoa, para ela mesma, que ela ainda tem valor porque ela tem a capacidade de cuidar desse ser vivo. Um pet não é só um cachorro, um gato, não importa, um bicho. Um pet é um relacionamento. E é um relacionamento que é para durar para sempre, não é para descartar. Mas o que está acontecendo agora? As pessoas voltaram para o trabalho. E o que fazer com o pet que o coitadinho fica 8 horas, 10 horas sozinho em casa? Você quer ficar rico, neguinho? Monta uma creche para cachorro. Uma creche para cachorro. Tá dando uma grana violenta. Por quê? Você pega o pet, leva para a creche de manhã como se fosse o seu filho. Quando você volta do trabalho, você passa na creche e pega o pet. Ele brincou, ele correu, ele comeu, ele falou com os amiguinhos, ele interagiu. Entende? O que está acontecendo com o pet é a criança. Por quê? Porque neste momento voltamos ao trabalho. E ninguém pensou que pet em casa sozinho é a imagem do cão, literalmente. A gente vê de vez em quando na internet um cachorro que destroçou o móvel, destroçou o sofá, as almofadas. Eles aprontam porque eles são sozinhos, eles têm que chamar atenção, que nem criança. Agora, o que me deixa com o coração partido é quando eu vejo um pai em casa, uma mãe em casa, uma criança em casa olhando para o pai e para a mãe. Pai no celular, mãe em outro celular, pedindo pizza e mandando a criança dormir, que já está tarde. Sem interação humana. Olha a merda, tá? Que valores que você está ensinando para o seu filho? Que valores que você está mostrando para ele como exemplo? Acima de tudo, gente, nós somos exemplo para as outras gerações. Você não pode achar que você não tem nada de bom, que ninguém vai estar nem aí com a hora do Brasil, que ninguém nem vai te dar bola. Você não pode achar isso. Sabe por quê? Não é verdade. Não é verdade. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito feliz. Fazia muito tempo que eu não fazia live. Como eu falei a princípio, eu fiz uma live com a Sandrine, que está gravada. Era exatamente sobre esse assunto. Nós tivemos alguns problemas técnicos que depois eu não consegui ouvir o que ela falava. Eu acho que deu pau lá na internet dela. Mas o contexto é esse. Quanto vale o seu valor? O que é o seu valor? Então, o que eu falei aqui? Primeiro, a idade não quer dizer que você acabou. A idade não tem nada a ver com a limitação que você se impõe. O registro da sua vida é a coisa mais importante que você pode deixar como legado. Tá? Família é extremamente importante para você dar
seus, não conselho, porque a gente só pode dar conselho para quem quer, viu? Porque tem um monte de gente que não quer conselho nenhum. Então a gente não dá, né? Porque se conselho fosse bom, eu vendia, eu tirava os trocos, tá? Você pode dar o seu exemplo. Você não pode esquecer que você está viva. E mesmo após os 50 anos, você pode e deve sonhar com alguma coisa. Você tem que lembrar do que você fazia quando criança e começar a retomar esse momento pro dia de hoje para ser leve. Veja, uma coisa que você vai fazer nova, ela não tem que ser desastrosa, penosa, não, ela tem que ser leve. Quando as coisas começam a não dar certo pra mim, o que eu faço? Paro tudo. Opa! O universo tá me falando que não é pra ir por aí. E eu não vou. Isso que me trouxe foi a maturidade. Porque quando eu era mais jovem, não, porque eu vou fazer, porque eu quero... Só quebrei a cara. Sabe, dar murro em ponta de faca? Eu dei um monte de murro em ponta de faca. Valeu alguma coisa? Porra nenhuma. Valeu sim a experiência, que hoje eu não faço mais isso. Tá? Eu tô ficando velha, mas burra nunca. Nunca. Você tem que mostrar pro mundo o seu valor e você não pode ser validado pelo outro. Não dá pra você achar que a culpa da sua infelicidade é do outro. Não é, é sua. Se você não cabe mais essa roupa, troca a roupa. Se você não cabe mais essa situação, troca essa situação. Se os valores que estão sendo desenvolvidos agora não te pertencem mais, muda. É só você que pode fazer isso. Ninguém pode. Ai, Rose, você tá falando que eu posso fazer? Pode. Você pode fazer o que você quiser, desde que você realmente queira. Tá? É uma coisa complicada. Mas você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você realmente queira. Tudo bem? Alguma pergunta, meus amores? Não quero me estender mais, mas vocês, o que eu quero falar que vocês me falem, qual tema que vocês gostariam que eu desenvolvesse? Qual a dúvida que você tem? Sobre o que você quer falar? Se não quiser colocar aqui, vai lá, cinquentei e não pirei. Vai lá, cinquentei e não pirei. Escreve, manda pra mim no direct. Que aí a gente vai poder, juntos, tirar dúvida, crescer. E sabe, eu sei que a história, ai, vamos ser felizes, é meio clichê, né? Mas vamos mudar pra vamos ser leve? Vamos tirar da vida tudo aquilo que ela pode dar pra gente? E enxergar tudo aquilo que ela pode dar pra gente? Leveza. Leveza sagitariana, sabe? Aquela boa vibe e tal. Nunca sem responsabilidade. Que ser sagitariana não é ser irresponsável. É olhar a vida tirando só o que ela tem de bom. O que ela tem de ruim eu não preciso. Deixa pra ela lá. Tudo bem? Eu paro por aqui. Me despeço de vocês. E agradeço muito a participação de todas. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima, tá? Tchau, gente!